Bem-vindos ao curso Noções Básicas do Grego Bíblico. Nesta segunda aula, daremos continuidade ao alfabeto grego Koiné e aprenderemos sobre as suas consoantes e suas vogais, bem como as suas implicações, com algumas atividades no final da aula. Vamos lá? Como é de prática, no lado esquerdo está aqui a letrinha, como você pode ver. Abaixo dela, como ela é escrita no grego koiné, e ao lado, um exemplo de uma palavra que começa com a respectiva letra. No caso aqui, beta, beta, que é formada por beta, eta, tal e alfa. Do lado temos aqui Basileia, Basileia, que significa reino. Anote no caderno, na qual já estamos aprendendo as palavrinhas em grego koiné. Você deve estar me perguntando agora, professor, já tenho estudado grego com outros professores. Em sua grande maioria falam Basileia. Sim, pode-se falar Basileia, só que aqui no curso respeitaremos as acentuações existentes no grego. Então, falaremos dentro das regrinhas. No caso aqui, o acento agudo está sobre o i, intensificando a palavra. Não falamos Basileia, mas Basileia. E assim prosseguiremos. Alguns gramáticos conotam dessa forma. Outros dizem que o grego koiné não tinha nenhuma acentuação, mas foi aplicada. Mas como sigo como praxe em regra de certos gramáticos que conotam a sua melhoria em pronúncia colocar os acentos, assim prosseguiremos falando com os acentos. E aqui, como você pode ver, será Basileia, que significa reino. Vamos prosseguindo. Gama, gama. Aqui está a sua forma, tá? Lembrando que as consoantes serão no minúsculo, porque você verá bem mais as palavras gregas em minúsculo. Então, conotei elas apenas em minúsculo. E abaixo aqui está escrito no grego koiné, não transliterado, como na aula anterior, que eu coloquei como fosse escrito em português. Mas aqui ficará no grego koiné. A palavra aqui do lado direito é Galilaios, Galilaios, que significa Galileu. A próxima palavra é diáconos, diáconos. Diáconos significa diácono. Delta, epsilon, lambda, tal e alfa. Se puder, sempre procure pegar a palavrinha dela e tente sempre, cada letrinha, conseguir falar no alfabeto, de uma maneira que você venha aprender de vez o alfabeto grego. Prosseguindo adiante. Zeta, zeta. Zeta, ela é formada pelas letrinhas zeta, eta, tal e alfa. E a sua palavra é zoe, zoe, que significa vida. A próxima letra é teta, teta. A palavrinha se formula com a letra teta, eta, tal e alfa. E a palavra é theos, theos, que significa Deus. Prosseguindo adiante, o kappa, kappa. O kappa, alfa, pi, pi novamente,
e alfa. A palavrinha é kairos, kairos, que significa tempo. Prosseguindo adiante, temos o lambda, lambda, que é o lambda, o alfa, o mi, o beta, o delta e o alfa. E a palavra aqui escrita é logos, logos, que significa palavra. Temos aqui o mi, mi, que é escrito com mi, e do seu lado tem a palavra y, y, parecida com o U, mas a forma minúscula é o Y. A palavra é matetens, matetens, que significa discípulo. Anote no caderno os significados, porque você já está aprendendo as palavras em grego koiné. Prosseguindo, temos o ni, 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 como se fosse um N, tem som como se fosse de um N. Então aqui temos o ni e novamente temos aqui o Y. A palavra é nomos, nomos, que significa lei. Prosseguindo nas consoantes, temos o xi, xi. Aqui o xi e do lado temos o iota. A palavra é xenos, xenos, que significa estrangeiro. Anote minuciosamente para que possamos aprender as palavrinhas em grego koiné. Não perca nenhuma dessas palavras, porque mais adiante iremos utilizá-las. Temos aqui o pi, pi. Temos o pi e o iota. A palavrinha é petra, petra, que significa pedra. Agora vemos novamente uma palavra que parece com uma letrinha em português, mas é o ro, ro. O ro é formado pelo ro e o ômega, ômega. A palavrinha é risa, risa, que significa raiz. Temos aqui o sigma, sigma. Esta forma aqui, ela é minúscula, como todas as formas que estamos abordando aqui no curso. Nesta aula especificamente, o sigma é formado por sigma, iota, gama, mi e alfa. E a palavrinha é Sofia, Sofia, que significa sabedoria. Prosseguindo adiante. Temos aqui a letrinha tau, 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 alfa e o y, telos, telos, que significa fim. Temos aqui o fi, que é o fi e iota. Filos, a sua palavrinha é filos, que significa amigo. Prosseguindo adiante, temos o chi, chi. A letrinha chi, que é formado por chi e o iota. A palavra aqui significa caris. Caris significa graça, graça. Prosseguindo adiante. Psi, psi, esse tridentezinho aqui, tá? Significa psi, que é o psi e o iota.
A palavra que vamos utilizar e é muito comum, tanto na Bíblia como em português utilizada por uma aula médica, é psique, psique, que significa alma, alma. Toda vez que você ouvir psicologia, psi, ela tem origem grega, psi. Bem, essas foram as consoantes minúsculas que acabamos de aprender. As consoantes no grego koiné são 17. Agora averiguaremos as vogais no grego koiné. Prosseguindo no mesmo formato, do lado esquerdo temos aqui a letrinha alfa e abaixo, como ela é escrita em grego koiné. Alfa, que é composto por alfa, lambda, fi e alfa. A palavrinha é agape, agape, que significa amor, amor. Tiago, mas geralmente eu ouço em pregações, em livros, a palavra ágape. Sim, ela pode também ser produzida dessa forma. Tanto que no português é literalmente ágape, amor. Mas, como estamos estudando o grego koiné, bem como a certificação gramatical que neles contém, há o acento agudo no A, então se pronuncia agape, agape. Mais adiante teremos aula específica sobre acentuações, que sanará todas as dúvidas existentes. Vamos prosseguindo? A segunda vogal é epsilon. Epsilon. Epsilon é formada pelo epsilon, psi, iota, lambda, ômicron e o ni. A palavra é ego, ego, que significa eu, é um pronome. Seguindo adiante, temos o eta. Eta, formada pelo eta, tal e o alfa. A palavra é ethos, ethos, que significa costume. Seguindo adiante, a palavra hieron, hieron. Hieron tem a sua inicial com iota, iota. O iota, a sua letrinha, formada pelo iota, o ômega, o tal e o alfa. Lembrando que alguns dicionários trazem esta palavra, que significa templo, templo de pedra, tá diferente de Petra. Petra também traz também essa concepção, mas é algo mais não tão concreto quanto hieron. Em algum dicionário, eles são assim, dessa forma, você vê essa acentuaçãozinha, que se pronuncia muitas das vezes hieron, hieron, como se fosse um som de R no começo, tá? Abordaremos, como mais uma vez dizendo, em uma aula sobre a situação. Mas em alguns dicionários pude perceber que não há nesta palavra esse acento acima dele. Então se pronuncia hieron, hieron, o i mesmo, hieron. Caso alguém venha ter alguma dúvida, então estou logo esclarecendo ela, tá? Essa palavra, a letrazinha iota, agora por hieron, que é pedra, que é algo concreto, não tão abstrato como em Petra. Vamos prosseguindo. Ômicron, letrinha O, formada pelo ômicron, o mi, o iota, o kappa, o rho, ômicron e o ni. A palavra é odós, odós, que significa caminho, caminho.
E temos aqui o Y. Essa letrinha é formada pelo Y, Psi, Iota, Lambda, Ômicron e Nu. A palavra é Uios, 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 que significa filho. Alguns gramáticos pronunciam como Ruios, Ruios. É errado? Não, como já disse. Mas aqui vamos respeitar os acentos. Então, será Uios. Prosseguindo adiante. A letrinha ômega. Ômega. Ômega é composto pelo ômega, mi, epsilon, o gama e o alfa. A palavra é ora. Ora. Como você já deve ouvir e perceber, ora. Bem, terminados aqui as nossas vogais, que no grego koiné são compostos por 7 vogais. Prosseguindo adiante, agora vamos, nessa terceira parte, falar sobre os ditongos. É chamado ditongo a junção entre uma vogal e uma semivogal na mesma palavra, e que das tais formulam uma fonética semelhante ao nosso português, com algumas exceções. Vamos ver agora. Aqui está 8 exemplos. Esses 8 exemplos têm as suas modificações, de que a sua fonética sempre será esta. Vamos lá? Toda vez que você vê o alfa e o iota junto, que é a formulação de 2 vogais, se pronuncia como o nosso português, ai. No próximo exemplo, temos aqui o alfa e o y. Quando você vê o alfa e o y juntos, na qual são 2 vogais, se pronuncia ao. Ao. Aí você diz, Thiago, o y não tem som de i? Sim, tem som de i. Mas em junção, o y com uma vogal, ela se torna literalmente o nosso u. Então é ao, ao. Essa é a regrinha, contendo aqui. Seguindo adiante, temos o eta e novamente o y. Aí você me diz, aqui deve ser o ei. Não. O eta, juntamente com o y, a sua fonética se formula como eu. Eu. Anote no caderninho. Isso vai ser necessário para que você venha a ditar certas palavras no grego koiné. Prosseguindo adiante, temos aqui o ômicron e o iota. Então, a junção dessas 2 vogais se dá oi. Não, é muito semelhante com o nosso português. Prosseguindo adiante, temos aqui o ômicron e o y. Você me diz, agora aqui é ou. Não. O ômicron e o y, essas 2 vogais juntas se falam u. U. Vou dar aqui um exemplo de uma palavrinha. O delta, o ômicron e o y. Você fala do, negativo. Você fala do, do. Essa é a regrinha dessa fonética contida no ditongo ômicron e y. Prosseguindo adiante, temos aqui o y e o iota. Aí você me diz, bom, y e o iota, i? Não, não é i, mas ui. Literalmente ui, como de cuidado, por exemplo. Como foi escrito, literalmente o y se forma a fonética u, juntamente com o iota.
Aqui adiante temos o epsilon e o y. Como você pode notar, se pronuncia eu. Eu. Aqui bem facinho, semelhante ao nosso português. E finalizamos, temos aqui o epsilon e o iota, que se diz ei. Simples, preciso e objetivo. Então, terminamos aqui a nossa aula, tá? Das consoantes, bem como das vogais e as suas implicações aqui. Adiante, vamos fazer uma atividade de fixação do que aprendemos nessa aula, minuciosamente, tá? Pause o vídeo em cada dúvida. Qualquer coisa, coloque nos comentários do vídeo, fale que estamos aqui para ajudar. Nessa atividade de fixação de tudo aquilo que você viu, há 3 questões que gostaria que você anotasse no caderninho e as respondessem. A primeira delas é: quantas consoantes possui no alfabeto grego Koiné? Você vai dizer quantas são. 5. São 5, são 9, são 12. Você vai escrever aqui o número. A segunda questão é: quais as vogais existentes no grego Koiné? Então você vai escrever todas as vogais aqui. Terceira questão é: escreva vogais em grego Koiné e em seguida pronuncie em voz alta cada letra existente na palavra. Você pode notar que quando eu pegava uma letrinha, que no exemplo aqui, por exemplo, o alfa, eu pegava a letra escrita como está na aula, tá? Escrita em grego, alfa, lambda, o fi e o alfa. Então você vai pegar as vogais, de preferência seria bom que você pegasse tanto as vogais como as consoantes. Você escrever ela e do lado você ditar, assim como estávamos fazendo. Reproduzir novamente, para assim você fixar o aprendizado através da repetição. Então pegue a letrinha e dite cada palavra existente na respectiva letra. No caso aqui, alfa, alfa, lambda, letrinha lambda, a letrinha fi e a letrinha alfa. Assim faça, pelo menos com as vogais. E se você puder, reproduza tudo também das consoantes. Terminando a nossa aula, espero que você tenha aprendido. Nossa intenção é de juntos possamos aprender o grego Koiné. E até a próxima aula, se assim Deus permitir. Graça e paz.